Muito boa tarde a todos. Estamos reunidos para mais uma sessão do nosso seminário de História Religiosa, ciclo de 2025. É a nossa segunda sessão, seminário que dedicamos ao tema abrangente a sinodalidade, Portugal entre sínodos e concílios. E na sessão de hoje nós vamos recuar ao tempo da época antiga, para tratar do tema os dois primeiros concílios barcarenses e a organização da Igreja no Noroeste Hispânico, segunda metade do século VI. Está connosco para abordar o tema o professor Luís Carlos Amaral, que está connosco sempre, faz parte da equipa de organização do seminário, mas que desta vez toma a palavra para orientar a sessão. Uh, Sou Luís Carlos Amaral, é professor do Departamento de História e de Estudos Políticos Internacionais da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, investigador do CITSEM, membro do SER, académico correspondente da Academia Portuguesa de História. A ele agradeço, evidentemente, o facto de se disponibilizar para orientar esta sessão e passo-lhe de imediato a palavra para a exposição. Muito obrigado, caro professora Adélia Abreu, pela apresentação. Muito obrigado também, porque mesmo sendo membro da organização, pessoa interveniente na organização destes seminários, também a verdade é que os meus colegas aceitaram convidar-me e confiaram na minha apresentação. Indo direto ao assunto, bom, e agradecendo a presença de todos, naturalmente, porque vamos tratar de um tema que nos faz recuar, não tanto como da Conferência de Janeiro, de fevereiro, perdão, não vamos até Niceia e ao século IV, damos um salto para os finais do século V e início do século VI, mas um momento que se mostrou verdadeiramente decisivo, não apenas na altura, digamos, em que se verificaram as questões que vamos essencialmente tratar, mas também porque contribuíram e muito para, digamos, a criação de uma identidade particular das terras do Noroeste, em parte das quais, como é sabido, a partir de certa altura, muito depois do tempo que estamos a tratar, a partir do século XII, se inscreveria, digamos, a fundação, da formação, o início da formação do que veio a ser o Reino de Portugal. O que é impressionante nesta história, neste tema que vamos tratar, é percebermos quanto no século VI, num processo bastante, digamos, empenhado de ordenamento e organização das terras do Noroeste, e não apenas do ponto de vista eclesiástico, mas também político, quanto essa ordenação foi suficientemente válida, digamos assim, no tempo, mas também no futuro, enraizando-se de tal forma que, ainda há pouco comentava com o professor Adélio, alguns dos seus traços e eixos fundamentais ainda hoje estão visíveis e funcionais. Obviamente, digamos, a relevância das matérias não se consegue aferir exclusivamente pela sua maior ou menor longevidade, eu diria que é mais relevante a funcionalidade, mas neste caso, este período longuíssimo de 1500 anos demonstrou que certas estruturas, obviamente ciclicamente adaptadas e ajustadas aos tempos novos, são capazes de continuar a responder às necessidades das gerações que se foram sucedendo neste território. E é isto que nos leva a tratar dos dois primeiros concílios de Braga, mas eu diria em contexto. Não nos vamos centrar exclusivamente nos concílios, que são relevantíssimos para esta região do Noroeste peninsular, mas perceber o contexto que leva à sua formalização e porque é que a Diocese de Braga, que já existia, já tinha uma vida secular por essa altura, chegou a um momento de desenvolvimento das suas estruturas que proporcionou a criação ou a realização de dois sínodos que, como vamos ver, respondem a solicitações de natureza eclesiástica, mas não só. E provavelmente parte da durabilidade de muitas das medidas aí tomadas e definidas se deveu precisamente à circunstância de, desde o primeiro momento, terem sido pensadas como estruturas que, digamos, diziam respeito ao conjunto da organização da sociedade. Mas vamos por partes.
Se há dimensão relevante nos dois sínodos de Braga, no período que estamos a tratar, o primeiro sínodo é de 561 e o segundo sínodo de 572, ou seja, ambos da segunda metade do século VI, coincidindo e realizados no interior da monarquia sueva, na sua fase mais notável, mas simultaneamente naquilo que viria a ser a sua fase derradeira. A monarquia sueva terminará, em definitivo, no ano de 585, quando foi completamente absorvida pelo reino visigodo, que entretanto iniciara a sua grande expansão e controlo da quase totalidade da Península Ibérica. Dos suevos não vai permanecer praticamente memória nenhuma, aquela que, enfim, até a historiografia científica começar a recuperar elementos documentais fiáveis, permanecerá apenas no domínio da memória e muitas vezes da memória mais lendária do que de outra coisa. No entanto, da organização eclesiástica então promovida, o futuro alimentar-se-á consideravelmente. Portanto, estamos na segunda metade do século VI e, por essa altura, já o reino suevo tinha uma longa existência atrás de si, mais de um século, apesar de estar a atingir o seu limite. Muito rapidamente, apenas dizer que os suevos fazem parte do primeiro contingente de povos. Por comodidade, eu usarei a palavra bárbaros, não tem nada de bárbaros, vão ouvir sempre este bárbaros, entre aspas. Eles fazem parte da primeira leva, estava eu a dizer, que entra na dita primeira grande invasão, em 406, e vão atravessar, entram em 406 através da fronteira, da mais nevrálgica das fronteiras do Império do Ocidente, a do Reno e do Danúbio, e vão atravessar todo o continente europeu e alguns grupos mais destacados acabarão por chegar à Península Ibérica, cruzando os Pirineus no outono de 409. Ou seja, 3 anos depois do início da instalação sistemática destes povos ditos bárbaros no Império do Ocidente, chegam os primeiros contingentes à Península Ibérica. Nesse primeiro grupo vêm, digamos, 3 famílias, se assim podemos dizer, 3 conjuntos principais: os suevos, os vândalos, que são de longe os mais numerosos, e os chamados alanos, com várias ramificações no seu interior, sobretudo os vândalos, mas muito desiguais entre si numericamente. A maior parte dos suevos foi ficando pelo caminho e concentrou-se sobretudo em regiões hoje pertencentes à Alemanha. Portanto, é um número muito limitado de suevos que chega à Península Ibérica em 409. Os vândalos são o grupo mais significativo e começam o processo de instalação. Ora, se há circunstância que vai atravessar a presença de todos os ditos povos bárbaros na Península Ibérica, e mesmo depois os godos, que entrarão, apesar de pertencerem à primeira invasão, só chegarão à Península a partir de meados do século V, e sobretudo só nos inícios do século VI é que se deslocarão definitivamente para a Península Ibérica, mas, dizia eu, um dos primeiros problemas com que todos os ditos bárbaros se vão confrontar é um problema de natureza demográfica. Para lá de todas as diferenças acentuadas com os povos com que se estavam a cruzar, galo-romanos, italo-romanos, hispano-romanos, nomeadamente, e com todas as divisões internas destes grupos, havia também um forte diferencial na natureza numérica. Claro que os números para este período valem o que valem, a historiografia muito se tem esforçado por tentar estabelecer alguns números que nos sirvam, sobretudo, como horizontes de orientação, e, digamos, são realidades qualitativas que tentamos expressar quantitativamente, mas dizem-nos que o conjunto de vândalos, suevos e alanos que terão entrado nesta primeira leva de 409 não teriam excedido os 200 mil indivíduos. Quando digo indivíduos, não são 200 mil guerreiros, são 200 mil pessoas. Estima-se que a população da Península Ibérica, por essa altura, rondasse entre 4,5 a 5 milhões de habitantes. Portanto, não sendo uma gota no oceano, são um número consideravelmente reduzido de pessoas e com recursos limitados no que respeitava à tentativa de controlar e dominar a Península Ibérica. Portanto, muito do processo de instalação
dos bárbaros na Península Ibérica resulta, antes de mais, não da vontade de domínio, mas na vontade de se defenderem e encontrarem espaços onde estariam minimamente seguros. Claro que isto diferiu muito de região para região da Espanha, dependendo em grande parte dos índices de romanização, dito assim em português muito simples, quanto mais romanizados fossem os territórios, mais resistiram, sob todos os pontos de vista, à presença dos bárbaros, quanto menos romanizados, menos capacidade tiveram de resistir à implantação desses mesmos povos. Por isso não é de estranhar que depois de uma certa, chamemos-lhe assim, confusão inicial, quando estes povos começaram a assentar efetivamente a partir da segunda década do século V, que os suevos, que são de todos os grupos o mais limitado, acabe por escolher preferencialmente parte dos territórios menos romanizados da Península Ibérica, ou seja, as terras da Galécia, do norte ocidental, das regiões do noroeste. Territórios mais ruralizados, com centros urbanos em menor quantidade e de menor envergadura, que lhes permitiram algum espaço de manobra. Portanto, a instalação destes povos vai ser muito complicada, muito desafiante, diríamos nós. E entre os muitos desafios que se colocam, para além da questão numérica, como já disse, da questão demográfica, das diferenças culturais, políticas, etc., etc., há um outro que se vai avolumando e que é a circunstância religiosa. Eu costumo dizer muitas vezes que a circunstância religiosa é um problema muito complexo, não tanto pela dimensão religiosa estritamente considerada, mas pelas consequências políticas que as diferenças de confissões acabam por estabelecer. Uma das primeiras grandes preocupações destes povos que se vão instalar na Espanha, o mesmo desafio que vai acontecer em toda a província da Gália, ou nas várias Gálias, melhor dizendo, com estes gente da primeira leva e sobretudo da segunda leva, quando vierem os francos, tem a ver com a necessidade destas comunidades se integrarem rapidamente. O número obriga a essa integração para manterem minimamente o controle dos territórios locais. Ora, a questão religiosa separa. E separa não apenas porque um número considerável destes ditos bárbaros não está sequer convertida ao cristianismo, portanto, tecnicamente são pagãos, mas talvez ainda pior, como dirão alguns textos contemporâneos, não é serem pagãos, o pagão é sempre considerado, do ponto de vista cristão, como uma oportunidade, é estarem convertidos ao cristianismo através daquilo que são consideradas doutrinas heréticas. Entre todas, naturalmente, sobressai neste período, ainda no século V, ainda no século VI, na Península Ibérica, o arianismo e aquilo que tem um grande parentesco com o arianismo, não sendo arianismo, mas tem um grande parentesco com o arianismo, que é uma heresia que lavrou na Península Ibérica ao longo do século IV, sobretudo, que é o chamado priscilianismo. Peço desculpa desta terminologia, mas, enfim, é aquela técnica. É uma heresia claramente peninsular, muito influenciada por várias correntes heréticas, nomeadamente pelo arianismo. Não é uma versão hispânica do arianismo, mas tem muitos pontos de contacto. Teve, claramente, uma grande implantação em zonas da Península Ibérica e há normalmente uma grande coincidência entre a implantação destas heresias, sobretudo do priscilianismo, que é uma heresia hispânica, com os territórios menos romanizados. Quanto maior for o índice, digamos assim, o verniz romanizador, mais capacidade houve dos fiéis, das comunidades e, sobretudo, da hierarquia, de resistir às investidas destes desvios, destas heresias. Ora, quando os bárbaros entram na Península Ibérica, causam naturalmente instabilidade de vária ordem e, portanto, criaram espaço para que estas heresias viessem uma vez mais ao de cima. A heresia hispânica do priscilianismo e, no caso dos bárbaros, acontece que, sendo uma parte considerável deles ainda pagãos, como eu dizia, do ponto de vista cristão, são considerados como uma oportunidade, mas os bárbaros que já vinham cristianizados eram arianos.
A cristianização, a primeira evangelização dos povos bárbaros, que ainda se faz fora das fronteiras do Império, foi feita maioritariamente por missionários de formação ariana. Aqueles que assistiram na última sessão, na primeira sessão deste ano, com o professor José Carlos de Miranda, precisamente ao Concílio de Niceia, que tem como questão central o combate ao arianismo, e ele foi muito expressivo, eu achei muito interessante a expressão dele, quando ele disse que o problema só ficou aparentemente resolvido em Niceia. A fórmula comum, o credo de Niceia, a condenação da heresia ariana, só aparentemente ficou resolvida. A verdade é que provavelmente a maioria dos bispos presentes em Niceia não estava convencido da solução adotada e, pelo contrário, era fortemente tentado pela leitura ou pela interpretação ariana da confissão cristã, sobretudo no que respeita à Trindade e à relação das pessoas da Santíssima Trindade. Ora, o início da evangelização dos povos ditos bárbaros, ainda fora das fronteiras do Império, foi feita maioritariamente, se não mesmo exclusivamente, por missionários arianos e, portanto, vários dos povos que entram em 406 e que chegam em 409 à Península, aqueles que estavam cristianizados eram quase sem exceção arianos. Os campeões do arianismo serão até ao último momento os godos, e convém perceber que o arianismo e a adoção da confissão ariana não se deveu estritamente a uma questão de natureza confessional e religiosa. Há aqui aspectos de natureza política extraordinariamente relevantes. Simplificando um pouco a questão é mais complexa da forma como eu vou expor, mas diria que o cristianismo ariano é um cristianismo singular. E como nenhum povo bárbaro teve alguma vez, apesar de extraordinariamente tentado pelo modelo romano, pela forma de estar romana, nunca se quis diluir enquanto romano. E, portanto, o cristianismo mariano serviu como um cristianismo, digamos, diferente do cristianismo católico romano. E, portanto, uma das razões que explica essa tão afincada, digamos, lealdade a esta confissão, sobretudo por parte dos godos, deveu-se em grande parte à necessidade, ou resultou da necessidade de manterem uma identidade própria. E, portanto, também do ponto de vista cristão, eram todos cristãos, mas não se confundiam com os cristãos católicos de orientação romana. Portanto, não sendo esta a razão que explica naturalmente a sobrevivência tão longa da heresia ariana, é sem dúvida um fator a termos presente. Tanto quando os suevos chegam, aqueles que eventualmente já estariam convertidos, provavelmente nem eram a maioria, vão encontrar na questão religiosa, ou porque eram pagãos ou porque eram arianos, um forte entrave à integração com as populações locais. E esta situação punha-se ao conjunto das sociedades, mas punha-se muito ao nível das elites, na medida em que o primeiro resultado e o mais evidente, no primeiro momento, das diferentes confissões professadas era o absoluto impedimento dos matrimónios entre gente das duas comunidades. Ora, ao nível das elites, creio que não vou ensinar nada a ninguém, como é sabido, os casamentos, os matrimónios, são um sinal absoluto de entendimento político, de aliança política, de interesse político, económico, cultural, etc, etc. Portanto, os casamentos a estes níveis devem ser interpretados antes de mais, como manifestações de processos de entendimento e de acordo. Ora, se esses processos de entendimento e de acordo estão vedados num primeiro momento, dificulta claramente a integração e, antes de mais, a integração das elites. Portanto, era um problema muito sério que vai atravessar todo o século V e vai continuar no século VI. Segundo elemento a termos em conta, para irmos já para o século VI, é que, às vezes esquecemos desta circunstância, mas o reino dos suevos é o primeiro reino bárbaro de todo o Ocidente cristão. É a primeira vez que, num espaço do antigo Império, um grupo dito bárbaro, comunidade bárbara, decide dar início à construção de uma estrutura institucional de natureza estatal. Por isso, um dos fatores mais interessantes quando observamos o reino dos suevos, insisto, é o primeiro, isto não lhe dá nenhuma coroa de glória, mas é bom testemunhar isso, significa que os problemas com que se vão defrontar os suevos são
em última análise, os grandes problemas, aqueles com que se vão defrontar todos os povos bárbaros que se vão estabelecendo no Ocidente cristão, no lado ocidental do Antigo Império. Por isso, os grandes problemas, os grandes desafios e as formas que os suevos tentaram encontrar para ultrapassar esses desafios, transformaram-se numa espécie de, digamos, primeira experiência que todos os outros, mais cedo ou mais tarde, acabariam por se ter que defrontar e tentar ultrapassar. Portanto, há no reino dos suevos toda uma dimensão, diríamos nós, muito experimental, se assim podemos dizer, no ensaio de soluções de integração com as comunidades locais. A questão religiosa é uma questão central, como já disse, porque diferenciava, mas também porque na fase final do Império, o cristianismo católico, e a palavra é absolutamente rigorosa, provavelmente não haverá, com todo o respeito, outro período da história em que a palavra católica seja absolutamente legítima, é um nome que eles chamam a si próprios, o cristianismo católico foi transformado na derradeira face da identidade romana. No final do Império, não havia dúvida nenhuma que ser-se cidadão romano e cristão católico era exatamente a mesma coisa. A proclamação do imperador Teodósio apontava exatamente neste sentido. Sabem, Teodósio é talvez o último grande imperador romano do Ocidente e do Oriente. À morte dele em 395, o Império divide-se pela última vez, mas Teodósio proclamará pela primeira vez o cristianismo não como religião, não apenas como religião oficial, mas como única religião do Império. Já sabemos que na realidade não era assim, mas proclamou a absoluta vitória do cristianismo sobre todas as outras tradições religiosas. Portanto, insisto, quando o Império começa a decompor-se no Ocidente, estava absolutamente assimilada essa total identidade entre ser-se cristão e ser-se cidadão romano. Era uma das marcas absolutas, apesar de muito recente, era uma das marcas absolutas da romanidade. Portanto, insisto, a questão religiosa, para além das discussões de natureza técnica e teológica, é um cristianismo que ainda está imenso em construção, tinha também uma dimensão política extraordinariamente importante. Ora, tudo isso, a uma escala reduzida, mas muito experimental, se vai testar no noroeste hispânico com a instalação dos suevos. Naturalmente, o tempo passa, vamos nos concentrar no século VI, mas apenas dizer que as primeiras tentativas de conversão ao cristianismo católico ocorrem também pela primeira vez em toda a história dos povos bárbaros, aqui no Noroeste, com a falhada tentativa do rei Requiário, com este nome. Requiário governa no final da primeira metade, ele é executado aqui nas Civitas Portucalenses pelos godos, quando a primeira intervenção dos godos em 456, e portanto termina aí a primeira fase do Reino dos Suevos, e uma das razões que leva à sua execução e à punição por parte dos godos que entretanto entram na Península Ibérica foi precisamente ele ter se convertido ao cristianismo católico. Será uma das, digamos, acusações maiores que lhe fazem, é ter abandonado o arianismo e ter tido essa tentativa. Claro que a tentativa, com todo o respeito pelo Requiário, não sabemos se ele efetivamente terá, ou espiritualmente será convertido ao catolicismo, ou se foi a necessidade política de integração junto das comunidades locais que terá levado a dar esse passo. Interessa assim que foi a primeira tentativa, completamente falhada, e isso não impediu que os suevos continuassem, digamos, a implantar-se no território peninsular, mas a verdade é que em meados do século V, mercê das incursões visigodas, o reino dos suevos vai eclipsar por uma primeira vez. Temos a sensação que em torno aos anos de 460 o reino dos suevos vai desaparecer completamente. Na realidade isso não aconteceu e nós sabemos muito pouco do que é que ocorre a partir de 469, é a última vez que temos algumas informações numa fonte privilegiada por várias razões, e uma delas é porque é a única deste período, a famosa Crónica de Idácio, que cessa de nos dar informações no ano 469. E depois, quase miraculosamente, vimos renascer os suevos, quase um século depois, 80 anos depois, a partir de 550. E é aí que vamos fixar a nossa atenção,
Apenas para perceber que quando chegamos a 550, havia já um enorme percurso feito pela presença dos suevos e uma gradual integração dos suevos que, apesar de muitos solavancos, acabaram por se conseguir estabelecer neste território e criar um reino muito frágil, mas com estruturas razoavelmente, digamos, estabelecidas e razoavelmente visíveis, porque deixaram traços na informação que chegou até nós. Um tipo de organização feito à imagem e semelhança de Roma, criando um reino com uma centralidade em Braga, que é elevada à situação de cidade régia, a partir da qual, sobretudo em meados do século VI, os monarcas suevos exercem um efetivo controle sobre quase toda a fachada atlântica ocidental da península. Pelo menos até, digamos, ao Vale do Tejo, seguramente que o domínio dos monarcas suevos se estendeu. É breve o tempo em que isto vai acontecer, mas foi real a sua existência. Ora, uma das razões porque a partir de 550 temos novas notícias a partir do Reino dos Suevos, é porque chega a este território uma personagem de exceção, sem a qual dificilmente compreenderíamos o que se vai decorrer nas décadas seguintes e à qual personagem estão diretamente associados os sínodos de Braga, os concílios de Braga, que são, digamos, apenas duas das faces mais visíveis da absoluta revolução na organização eclesiástica que se vai operar por essa altura nas terras do Noroeste. Essa personagem, já todos adivinharam e é bem conhecida, é um monge, Martinho, que a história consagrará como Martinho de Dume ou de Braga. Vem de muito longe para este território, enfim, apesar de continuar não estar totalmente encerrada a discussão em torno das origens de Martinho, tudo aponta para que ele seja originário da província romana da Panónia, ou seja, do outro extremo do Império do Ocidente. A Panónia é não só, mas é essencialmente aquilo que é hoje a Hungria, o território da Hungria, sobretudo o território que está para cá do Danúbio, e portanto vem de muito longe, atravessa meia Europa, embarcará tanto quanto supomos em Marselha e chegará à Península Ibérica, onde desembarcará cerca de 550 no chamado Portus Galiciae, ou Galaiciae, como quiserem, que é nada mais nada menos que a cidade de Portugal. Portanto, desembarca vindo por mar, o que é muito importante, dá-nos conta que essa belíssima rota romana continua em funcionamento. Aqui desembarca e vem diretamente relacionado com o então monarca suevo, o rei Teodomiro. Outras fontes chamam-lhe outros nomes, mas é de facto Teodomiro, e parece haver, desde o primeiro momento da chegada deste homem, uma relação direta com a autoridade régia. Seria uma outra conferência completamente diferente, dedicarmos a explicar as circunstâncias que envolvem a chegada de Martinho a este território. Ele é apenas o rosto visível de relações e influências muito complexas, teias de interesses que envolvem os godos, sobretudo os francos, envolvem eventualmente os bispos de Roma, é uma hipótese em cima da mesa, mas envolvem claramente uma iniciativa por parte de instituições católicas para definitivamente trazerem os suevos à conversão ao catolicismo. Essa é indiscutivelmente a primeira missão de Martinho. Ele é apenas o rosto mais visível dessas iniciativas que, tendo claramente objetivos religiosos, têm por trás de si claramente também objetivos de natureza política. Lembraria que no final do século V e início do século VI se deu aquela que foi a primeira conversão bem-sucedida por parte de povos bárbaros ao catolicismo, ou seja, a conversão do então chefe dos francos, Clovis, que se vai abandonar. Não sabemos bem se o arianismo ou o paganismo, mas vai se converter ao catolicismo romano, ao cristianismo católico. Essa conversão foi excepcionalmente bem sucedida, permitiu uma pronta e rápida integração dos francos, que teve como primeiro grande resultado a expulsão dos godos do território da Aquitânia e a sua vinda definitiva para a Península Ibérica. Portanto, é provável que godos e francos, inimigos eternos, que os francos tenham encontrado na conversão aos suevos uma forma de fazerem pressão sobre os godos já instalados na Península Ibérica.
Portanto, a vinda de Martinho está tudo menos, ou melhor, é tudo menos uma inocente deslocação missionária. Mais uma vez, as questões políticas e as questões religiosas e eclesiásticas estão intimamente relacionadas. O que nós sabemos, e é pena não podermos explorar mais esta questão para nos concentrarmos no essencial, o que nós sabemos é que, chegado aqui, rapidamente Martinho vai ocupar um lugar central e um lugar de grande influência junto da corte sueva sediada em Braga e, a partir daí, operar ou desenvolver um conjunto de iniciativas, ele e outros, ele é apenas a cabeça mais visível e a mais relevante, sem dúvida nenhuma, que deixaram rastro na documentação e que nos permitem perceber que a fase final do reino suevo, que é também a mais notável, foi uma fase de um grande empenho de ordenamento institucional do reino, que é simultaneamente um ordenamento eclesiástico do reino. Sendo certo que Martinho é mais conhecido não por esta dimensão, mas sobretudo pelos textos de natureza teológica ou literária que nos deixou, a verdade é que hoje temos vindo a ajustar muito a nossa objetiva, a nossa da investigação, eu não sou propriamente especialista nestas matérias, sobre este assunto. E aquilo que hoje torna ainda impressiva a imagem de Martinho é precisamente não tanto a sua dimensão de natureza teológica, mas a sua dimensão enquanto organizador, enquanto, digamos, ou reorganizador, se quiserem, da Igreja. Ele é um homem claramente de ação, e é um homem que deixou um rastro notável na reconfiguração eclesiástica deste território, e nessa reconfiguração eclesiástica emergem claramente os dois concílios. Eu há pouco disse sínodos, na documentação da altura são sínodos, é assim que se lhe chama. Não se lhe chama concílios, mas chama-se o sino do primeiro de Braga e o sino do segundo de Braga. Bom, mas deixando as questões de terminologia, e percebemos que Martinho, digamos assim, sem querer pôr o carro à frente dos bois, a grande novidade de Martinho está em ter trazido para este território uma cultura erudita e sofisticada, também do ponto de vista institucional. O que vai ocorrer no Noroeste na segunda metade do século VI era algo que já estava a ocorrer em vários outros pontos da Europa. Desse ponto de vista, não há novidade nenhuma. As reformas introduzidas por Martinho, o tipo de organização institucional, não são uma criação a partir do zero. Não são nada que já não se estivesse a fazer noutros espaços. Acontece é que é o primeiro a fazê-lo neste território. Traz-nos também uma cultura teológica erudita, sofisticada, para um território que até esse momento não tinha conhecido este nível cultural. E, portanto, se o trouxe, se aqui escreveu um conjunto de textos extremamente marcantes, não por trazerem novidades nessas matérias, ele vai limitar-se, com todo o respeito por Martinho, a reproduzir um conjunto de ideias já bem conhecidas e defendidas, significa que havia neste território uma elite, um conjunto de elites desejosas de ouvir estes discursos, preparadas para ouvir estes discursos. Martinho revela pela sua ação, isto que eu vou dizer a seguir é algo com que os historiadores muito se tentam, mas com os quais devem ter como é que é dizer, muita contenção, mas não posso, digamos, eximir-me a fazer esse comentário. Se alguma coisa podemos deduzir das ações de Martinho, é que Martinho é um homem absolutamente pragmático, os pés absolutamente assentes no chão. Ele responde muito pragmaticamente aos desafios que se colocam no seu tempo. Todos os textos de Martinho são textos ditados por desafios pontuais que lhe são lançados, ou questões que ele entende que deve enfrentar. E, portanto, escreve com esse objetivo. Não são textos escritos, digamos, pela preocupação da especulação intelectual, do deleite cultural, nada disso. Por isso ele não traz, desse ponto de vista, nos textos de natureza, digamos, a maior parte dos textos de Martinho, eu estava a dizer o teólogo Martinho, mas são textos até, deveríamos dizer, mais de natureza filosófica, sobretudo no âmbito da moral, do que propriamente as outras matérias, não é? Ele é muito tocado pelo pensamento de Santo Agostinho, muitíssimo pelo do filósofo Séneca, muitíssimo,
Ele tem algumas, num dos seus tratados mais famosos, o De Ira, acerca da ira, e portanto da perda total da razão, tem excertos muito consideráveis de Séneca, ipsis verbis. Eu, às vezes, costumo dizer aos meus estudantes, brincando, se fosse nos nossos dias, o Martinho passava a vida com processos no tribunal acusado de plágio, não é? Estava constantemente a usar textos de outros, sem fazer notas, sem citar e, portanto, retira pedaços inteiros desses autores. A sua grande preocupação é disponibilizar esses textos, esses conhecimentos a pessoas com capacidade de os receberem e que tivessem, evidentemente, consequências sobre essas pessoas. Mas, de facto, aquilo em que ele é criativo é, digamos, tomar o pulso à região, tomar o pulso à situação da Igreja, às estruturas eclesiásticas e dar-lhe um grande arranjo no sentido de uma funcionalidade e de um enquadramento eclesiástico das comunidades efetivo. E é sobre essa dimensão de Martim, que é apenas uma das dimensões de Martim, que eu me irei concentrar, dirigindo-me, sobretudo, a dois dos momentos maiores, o primeiro e o segundo concílio ou sínodos de Braga. Apenas diria que, digamos, há dois desafios que se colocam a Martim. O primeiro, naturalmente, é sistematizar a conversão dos suecos. Isso vai consegui-lo no imediato. A sua chegada coincide com o batismo do rei Teodomiro, que se vai converter e vai se fazer batizar como católico, abandonar o arianismo e converter. E claro que isto com o tempo vai ser entendido como um milagre de Martinho, mas como um milagre através de uma interposta, digamos, intervenção, porque Martinho chegará à Península Ibérica, ou foi ele que trouxe, as fontes não são coincidentes, ou vem acompanhado, ou chegou na mesma altura, uma relíquia de São Martinho de Tours. Lembraria que Martinho de Tours, que é do século anterior, ou melhor, é do século IV, Martinho de Tours é originário também da Panónia e é um dos primeiros exemplos do desenvolvimento de, digamos, práticas monásticas no Império Latino, no lado ocidental, absorvendo as primeiras experiências trazidas do Oriente. Provavelmente o Martinho de Dume chama-se assim em honra ao seu, digamos, concidadão, já que Martinho de Tours é igualmente, como disse, oriundo da Panónia. Bom, a verdade é que chega uma relíquia de Martinho, do santuário, do grande santuário, que já é por essa altura da Gália, o santuário de Tours, e portanto a conversão do rei dos suevos está associada à relíquia, à chegada de Martinho e também, claro, tinha que haver um milagre, não era apenas a conversão. O milagre da conversão é antecedido de um outro milagre. Diz a lenda, ou melhor, a explicação da vinda de Martinho, dizendo que o filho do rei Teodomiro estava muito doente, corria o risco de morte e, portanto, que Teodomiro terá prometido a sua conversão ao catolicismo caso o filho se curasse. Tentou, primeiramente, através de um conjunto de ofrendas que enviou para as basílicas romanas, que não surtiram efeito, e num segundo momento, ou com a relíquia de São Martinho, ou com a vinda de Martinho, o assunto resolveu-se, a criança curou-se, o pai converteu-se ao catolicismo. Terá sido assim ou não, quase diria, é irrelevante. Interessa sim que em torno a 500, na década de 50, os suevos quebram aquilo que era a última barreira, a grande barreira da sua integração através da, digamos, adoção, a conversão ao catolicismo, desculpem, romano, ao cristianismo católico, abandonando a heresia ariana e permitindo a total articulação com as autoridades eclesiásticas locais e com a comunidade em geral. Mas, uma vez chegado Martim, com milagres ou sem milagres, rapidamente o vemos associado à corte régia e isso vai se traduzir em duas das suas primeiras ações. A primeira é a criação de uma comunidade monástica nos arredores de Braga, em terrenos cedidos pelo próprio monarca suevo, a Vila Dumiensis, Dume, na qual ele levantará um mosteiro que, tanto quanto temos documentado, é o primeiro mosteiro devidamente organizado, portanto, é a primeira comunidade
de vida devidamente organizada que se vai criar no Noroeste e provavelmente em todo o norte da Península Ibérica, mas garantidamente do Noroeste. Ou seja, Martinho traz para este território um monaquismo, uma vida religiosa monástica absolutamente evoluída, bastante sofisticada. E como sempre preocupado em sustentar a vida dessa comunidade, apoiada e respaldada no próprio empenho da família real, do poder régio suevo, vai deixar vários textos que visam, antes de mais, a formação da comunidade. Dois textos emergem. As famosas sentenças dos padres egípcios, ou seja, é uma coleção de ditos e comentários de padres egípcios sobre a vida monástica. Ele faz uma coletânea desses textos gregos, para disponibilizar, uma espécie de antologia, disponibilizar aos seus monges. E depois, numa fase mais avançada, constituirá uma segunda antologia com capítulos de reuniões monásticas e retirados de textos monásticos e de regras monásticas, os chamados Capitula Martini, cuja função é igualmente a ilustração, a educação dos seus monges. E estes dois textos são textos que ilustram bem a forma de proceder de Martinho. Mais uma vez, há uma comunidade que ele tem que formar, com locais, gente oriunda deste território, que é completamente alheia a estas práticas de um monaquismo organizado, ordenado, diremos nós, subregulado, com regras muito concretas. Portanto, ele traz a este território um monaquismo erudito e dispõe para as suas comunidades destes mesmos elementos de formação. Ora, a Igreja de Dume será benzida, portanto, será sagrada no ano de 556. Não sabemos exatamente qual é a fundação do mosteiro, andaria à volta desta data. Em 556 ergue-se o mosteiro de Dume, que se vai constituir num padrão de futuras fundações monásticas. Não é o único mosteiro fundado por Martinho, mas a partir daí transforma-se numa espécie de referência. De tal ordem que na tradição monástica, séculos depois, se nós levássemos a sério aquilo que nos dizem os textos cronísticos, Martinho teria fundado mosteiros durante quase 250 anos. Não há praticamente nenhum mosteiro do norte da Península Ibérica que não atribua a sua fundação a Martinho, de tal forma é o peso, digamos assim, da ação de Martinho e dos textos deixados por Martinho, apesar de ele não ter escrito regra nenhuma. Será um seu discípulo espiritual no século seguinte, no século VII, Frutuoso, de Montélios, e assim passará muito do espírito monástico de Martinho para uma regra concreta. Mas isso são outras histórias. Ora, é no momento em que ele está como abade de Dume, como superior de Dume, que será elevado à condição de bispo. E, claro, um bispo tem que ter uma diocese e, portanto, cria-se a diocese de Dume, que na realidade é uma falsa diocese. Ela serve apenas para testemunhar a elevação do Estatuto de Martinho à condição, diríamos nós, sem hesitação nenhuma, de uma espécie de conselheiro da corte régia sueva. Portanto, é um homem que está muito próximo da monarquia e ao qual é concedido este estatuto muito particular de bispo, criando-se essa espécie de falsa diocese, falsa no sentido, não é uma mentira, não é? Mas não é uma verdadeira diocese, a diocese de Dume. Reparem, a diocese de Dume limita-se àquilo que é aquilo que virá a ser no futuro o couto, a vila antiga, depois o couto monástico, que é mais coisa, menos coisa, do que é hoje a freguesia de Dume. Mais coisa, menos coisa. Portanto, não tinha sentido nenhum, havendo a diocese de Braga ali ao lado, com um bispo residente, que se estivesse a criar incrustada ali junto ao coração da diocese, uma nova diocese. Portanto, isto deve ser interpretado no sentido de proporcionar condições a Martinho para exercer a sua função de conselheiro político e de proximidade à monarquia, ocupando agora a dignidade de bispo. E é neste estatuto que ele assistirá à convocatória do primeiro concílio, na qual provavelmente
ele já, ou melhor, que ele vai ter intervenção, não há dúvida, mas provavelmente é um dos instigadores deste primeiro concílio. À frente da Diocese de Braga está, por essa altura, o bispo Lucrécio, que é o homem que convida, na qualidade de metropolita, ou seja, da Diocese Superior da Galécia, à frente da província eclesiástica da Galécia, que convida e convoca. E este primeiro concílio vai se reunir em 561 e é muito relevante porquê? Porque nos dá conta daqueles que são, por essa altura, os grandes problemas da organização do território do ponto de vista eclesiástico. Ora, lembro que é um momento de fortalecimento da monarquia sueva e por isso não é de estranhar que os monarcas suevos tenham todo o interesse em ter, no interior do reino, uma estrutura eclesiástica sólida e devidamente organizada. Ora bom, convido a termos presente que as relações entre estruturas eclesiásticas, da hierarquia eclesiástica, as estruturas políticas, eu diria, mais do que falarmos em relações, estamos a falar em entidades que são absolutamente, como é que é dizer, entrelaçadas. É muito difícil nós distinguirmos com clareza as estruturas, chamar neste momento a uma diocese ou um bispo, digamos, observá-la exclusivamente pela sua dimensão eclesiástica, é perdermos uma parte muito significativa de uma série de outras dimensões que estão, digamos, associadas à sua imagem e ao exercício do seu munus. Como todos sabem, esta, assim, por comodidade chamamos-lhe confusão, só se vai agravar, estas palavras todas entre aspas, nos séculos seguintes. E de que maneira? E então na Península Ibérica isso será uma realidade, sobretudo nos espaços que ficaram fora do domínio islâmico a partir do século VIII. E por isso nós podemos falar com toda a propriedade, mas entre aspas, porque a palavra é muito desagradável, podemos falar numa absoluta caminhada, no sentido de uma absoluta promiscuidade de poderes. Quando chegarmos ao século XI, não há distinção praticamente nenhuma entre o exercício de poderes, diríamos nós, civis, por parte das autoridades episcopais, dos seus poderes eclesiásticos. Quem trabalha nessas áreas, mais as áreas onde eu trabalho, sabemos que é um absoluto truísmo, digamos assim, dizer que um bispo é uma extensão da autoridade régia. É absolutamente consumado. Isso é apenas o corolário de um processo que se começou a desenvolver já na baixa romanidade e que já está bastante desenvolvido neste século VI, mesmo nas margens do espaço imperial, como é aqui o Finisterre do noroeste galego. Portanto, digamos, a convocatória do concílio, do primeiro concílio de Braga, se é certo que responde a questões, como vamos ver, de natureza religiosa e eclesiástica, responde também a necessidades políticas muito consideráveis. Convirá não esquecer, na primeira intervenção deste ano na conferência, na interessantíssima conferência do professor José Carlos de Miranda, foi tratado naturalmente a questão central de Niceia, a questão de natureza religiosa, mas há outra questão relevantíssima que resulta de Niceia. Convém não esquecer que Niceia é o primeiro concílio onde está uma presença fortíssima, digamos, e um respaldo fortíssimo por parte das autoridades civis. Portanto, do ponto de vista político, Niceia pode e deve ser considerado uma primeira plataforma de entendimento entre as crescentes autoridades e o poder crescente das autoridades eclesiásticas e do poder imperial. Portanto, há uma dimensão de discussão política extremamente importante. E a partir desse momento, os concílios no mundo ocidental vão ter sempre uma dimensão política e de relação com as autoridades políticas extraordinariamente relevante. Na Península Ibérica, atingir-se-á o ponto máximo no século VII, quando os concílios visigodos não apenas têm a presença do monarca, de membros da família real e de membros da aristocracia goda, como as atas são assinadas pelo próprio rei. Os cânones, as decisões conciliares, levam o respaldo assinado, escrito, a partir, creio que é do quinto concílio de Toledo, ou do sexto concílio de Toledo, e até ao final os monarcas godos põem lá a sua confirmação régia. E, portanto, essa dimensão política é absolutamente assumida, absolutamente assumida. Ora,
Os concílios de Braga são dos primeiros sinais de que se está a rumar nessa dimensão. Portanto, parte do significado do primeiro concílio resulta disso mesmo. É um patamar de desenvolvimento e de crescimento da Igreja que reflete diretamente uma necessidade de aprofundamento da organização política e territorial, institucional do reino. Devem ser sempre vistos na dupla dimensão. Do ponto de vista estritamente religioso, é muito interessante, porque as diferenças são muito consideráveis para o segundo concílio. No primeiro concílio, diríamos que era um concílio, peço desculpa da expressão, haverá aqui gente com formação em teologia que eu não tenho, é um concílio clássico. Porquê? Porque é um concílio ordenado para condenar desvios dentro da Igreja. É típica matéria dos concílios. É condenarem os desvios e proporem soluções, penalizações por causa dos ditos desvios. No primeiro concílio, percebe-se que a grande preocupação do metropolita de Braga é condenar as heresias. Os arianos, e muito particularmente essa heresia que há pouco referia, tipicamente hispânica, o priscilianismo. Mas não deixa de ser interessante as observações que faz que os cânones do primeiro concílio revelam. Aproveito para dizer aqui, aos mais interessados, vem na ficha e na bibliografia, o primeiro e o segundo concílio de Braga, os cânones, portanto, as decisões conciliares, estão integralmente traduzidas em português na História da Igreja em Portugal, de Fortunato de Almeida. No quarto volume, vêm os textos em latim, não muito rigorosos, não é uma edição crítica, mas vem uma edição em português absolutamente aceitável. Enfim, para uma leitura não muito científica, servem perfeitamente. E uma rápida leitura dá-nos a perceber que o essencial dos cânones, para além do prólogo introdutório, vai neste sentido. Era necessário combater as heresias, uma vez mais, sobretudo o priscilianismo. E, portanto, vêm indicadas uma série de terapias. Como é que isso se faz? À cabeça de todos, formação e disciplina do clero. Mas estava eu a dizer que no prólogo é muito interessante, e isto saiu ou da cabeça de Martinho, ou de Lucrécio, ou dos dois, são as pessoas mais capazes para o fazerem. É muito interessante vermos a razão pela qual, dizem eles, sobrevive o priscilianismo nestes territórios. E sabem qual é a observação? Não é porque as pessoas sejam particularmente seduzidas por esta doutrina, é porque são incultas. É a falta de cultura que os leva a aderir. É a ignorância. O Lucrécio diz isto, não há duas leituras. É por serem ignorantes que eles aderem. Não é por andarem muito ativos, os heréticos aqui por aqui, a distribuírem a mensagem. Porque são ignorantes, desviam-se. Ora bom, porquê é que eu digo que está aqui a mão de Martinho? Porque esta é a opinião que Martinho deixa clarissimamente sempre nos seus textos. E atua com alguns textos precisamente para colmatar a ignorância. Não é? Um dos textos ao qual até há relativamente pouco tempo não se dava grande importância na produção de Martinho, é um texto estritamente de natureza litúrgica ou pastoral, digamos assim, a explicar como é que se deve fazer a liturgia do batismo. A discussão entre se deve haver uma imersão ou três imersões. E o texto chama-se claramente tripla immersione. Ora bom, na tradição da Igreja mais antiga é tripla imersão. 3 mergulhos em nome das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Só que a tripla imersão vai ser transformada pelos arianos numa das suas marcas, dizendo precisamente porque há 3 imersões, se vê claramente a hierarquia. Primeiro é em nome do Pai, depois é em nome do Filho, depois é em nome do Espírito Santo. E os 3 mergulhos significam a absoluta divisão de. Ora, esta leitura ariana, esta distorção do ponto de vista dos católicos do verdadeiro sentido da tripla imersão, leva a que na Espanha, é muito curioso, se tenha desenvolvido uma forma pragmática de combater a tripla imersão. Como? Fazendo uma só imersão. Um mergulho, com todo o respeito, mais prolongado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas um só mergulho. Diz o Martinho nesse texto. Ora bom, a tentativa de combater o arianismo resultou numa distorção da interpretação da tripla imersão. A tripla imersão não significa uma hierarquia entre as pessoas. Significa lembrar aos crentes
a tripla natureza do Deus Uno. Portanto, é pedagógico. E, portanto, ele volta a defender a tripla imersão, não vai ter sucesso, a simples imersão acabará por triunfar, mas para esclarecer esses problemas técnicos. Portanto, vem ao encontro dizer, eles fazem isto porquê? Porque são ignorantes, porque se não fossem ignorantes, não fariam assim. Seja como for, os cânones do concílio, muito menos preocupados em arrumar a igreja, estão preocupados na tradição dos concílios, de antigos concílios peninsulares, não de Braga, porque este é o primeiro, e até de concílios posteriores, e os concílios normais da cristandade nestes primeiros séculos, trata-se de combater desvios. Não há discussões doutrinárias, discussões de natureza teológica, nada. São discussões, digamos, os cânones vão nessa direção. Portanto, como é que isto se combate? Formação do clero, 1. 2. Disciplina do clero. Do ponto de vista digamos, de uma mentalidade do século VI, disciplina e formação é praticamente a mesma coisa. São similares. Neste primeiro concílio aparecem 8 bispos. Bispos todos da província da Galécia, ou seja, tudo a norte do Douro. Muito bem. Martinho aí participa na sua qualidade de bispo de Dume. Ora, acontece que Lucrécio acabará por falecer e em 569 Martinho imediatamente é transferido para Braga e transforma-se em prelado de Braga, em bispo de Braga, mais concretamente em arcebispo, já que é uma diocese metropolitana. E pouco depois convoca o segundo concílio de Braga em 572. As mudanças são abissais entre o primeiro e o segundo concílio. Em primeiro lugar, em vez de 8 bispos, vão estar 12 bispos. E não impressiona tanto o número, impressiona é a proveniência dos bispos. Pela primeira vez vão estar presentes num concílio bracarense bispos oriundos da região a sul do Douro, ou seja, da província da Lusitânia. Só que um pequenino parênteses, para os menos informados, a organização da Igreja copiou, absorveu, digamos, a tradicional organização administrativa e institucional romana. Há um absoluto mimetismo nestes primeiros tempos de, digamos, conferir ao ordenamento territorial romano uma nova dimensão, que é a dimensão eclesiástica. Portanto, do mesmo modo que havia na província da Galécia, a capital administrativa é Braga, na província da Lusitânia é Mérida, logo os bispos que se vão estabelecer em Braga e Mérida serão os bispos principais, um arque-episcopos, das respectivas territórios. E, portanto, a província administrativa romana transforma-se numa província eclesiástica. Logo, os bispos a sul do Douro devem obediência ao bispo que está em Mérida, assim como os que estão na Galécia devem obediência a Braga. Ora, no segundo concílio, aparecem bispos vindos do sul. É Gitânia, Coimbra. Mas aparece-nos também um bispo novo, absolutamente novo. Viator Episcopus Magnetensis. Ora bom, é a primeira tentativa de criar uma diocese a norte do Douro, mas dentro do interior de Braga. Um território limitado a norte pelo Ave e a sul pelo Douro. É o nascimento da diocese do Porto. É a única vez que nos aparece um bispo magnetensis e é a primeira tentativa de criar uma centralidade desta nova unidade eclesiástica. Magnetense interpretamos nós hoje como sendo Meinedo, no atual Conselho de Lousada, numa antiga vila romana, isso é verdade, mas logo a seguir já nos vai aparecer um Episcopus Portucalensis, situado em Portugal. Portanto, estão a ensaiar este novo território e a ensaiar a centralidade que este território irá ter, nomeadamente no Porto. Portanto, entre 561 e 572, percebe-se já uma grande mudança. Não é apenas o número de bispos que aumenta. Vêm bispos da Lusitânia, 1, e 2, vêm bispos de dioceses novas. Isso explica mais 4 bispos do que na primeira convocatória. Ora, isto é extraordinariamente significativo e quer nos dizer o quê? Quando nós olhamos para o espaço, a geografia explica-nos muito bem o que estava a acontecer.
O bispo mais a sul que vem é o bispo de Egitânia. Egitânia é o que nós hoje chamamos Idanha a Velha, ou seja, o limite sul máximo do poder efetivo da monarquia sueva. Portanto, o segundo concílio de Braga reflete em primeiríssimo lugar o espaço político controlado pelos suevos. E esta é talvez a maior revolução que está a ser provocada, que vai rapidamente ser revertida com o fim do reino dos suevos, mas que vai deixar memória para o futuro. No século XI, depois do restauro de Braga, Braga vai começar a querer invocar a autoridade sobre os bispos a sul do Douro, invocando a experiência de Martinho 500 anos antes. Portanto, a memória eclesiástica é uma memória de longa duração. Portanto, este exemplo vai colher no futuro. É também uma das primeiras imagens da medievalidade futura nestas matérias. Ou seja, a absoluta coincidência, tanto quanto possível, entre a geografia eclesiástica e a geografia política. Ao fazê-lo, está-se a estilhaçar a ordem herdada do mundo romano. Sabemos que a experiência foi efêmera, mas a memória, como estava a dizer-vos, permanece no território e no século XI, depois do restauro definitivo de Braga, há plena consciência que 500 anos antes as iniciativas, os arcebispos de Braga tinham ou tiveram autoridade sobre o Sul. Esta discussão será fundamental no desenho da primeira Igreja Portuguesa. Com Afonso Henriques e, sobretudo, com o arcebispo de Braga, João Peculiar, haverá todo o empenho em fazer com que as dioceses no interior do senhorio político do Reino de Portugal tenham total dependência da autoridade política do Rei de Portugal, quebrando as estruturas eclesiásticas herdadas do Baixo Império. Ora, a primeira experiência em todo o Ocidente, em sobrepor, insisto, a geografia eclesiástica com a política, deriva daqui. Os monarcas suevos perceberam, em primeiro lugar, antes de todos os outros, que a sobreposição destas estruturas fortalecia o poder político e, naturalmente, o poder eclesiástico. Portanto, não era, digamos, uma questão menor vir um bispo de Coimbra e um bispo de Egitânia e um bispo de Viseu prestarem obediência a Martinho, que teoricamente só teria autoridade como bispo de Braga nas dioceses a norte do Douro. Portanto, estes planos político e eclesiásticos estão-se a sobrepor. Mas também o aparecimento de dioceses novas. Ou seja, estão a, digamos, cerrar-se a malha eclesiástica com a criação de novas unidades. Não tardará muito Tui, Ourense. Portanto, começa-se a fragmentar a grande arquidiocese de Braga com unidades mais reduzidas, mais próximos da comunidade. Portanto, está a cerrar-se a malha de integração de natureza eclesiástica. Finalmente, isto é tudo, tem que ser abreviado, olhando para os cânones. As questões das heresias praticamente desaparecem. Não quer dizer que elas não existissem, mas desaparecem. A grande preocupação do concílio é uma referência aos priscilianismos, mas não é essa obsessão, digamos assim, que existia 10 anos antes. A esmagadora maioria dos cânones respeita exclusivamente a disciplina eclesiástica. E percebe-se quem é o agente, por excelência, da fiscalização e do controle dessa disciplina: os bispos. Os bispos começam a erguer-se definitivamente à autoridade máxima nos territórios diocesanos, nos espaços diocesanos, melhor dizendo. Um dos aspectos fundamentais da autoridade dos bispos vai ser dirigida em relação a quem? E não é estranho que esteja lá Martinho. Às comunidades monásticas. É um dos primeiros sinais claríssimos em todo o território hispânico, sobretudo no norte da Península Ibérica, desta tentativa dos clérigos e do universo dos clérigos controlar o universo dos monges. São duas entidades muito distintas e, digamos, a associação e o matrimónio ainda estava longe de acontecer, verdadeiramente só a partir do século XI, já no período das iniciativas reformadoras romanas. Mas aqui percebe-se através dos cânones que os bispos querem controlar o fenómeno, por um lado, dos monges e, segundo, das igrejas privadas. Isso que vai ser considerado nos séculos seguintes, do ponto de vista dos bispos, uma verdadeira praga. Este é o grande assunto, ou seja, que as autoridades episcopais
tenham efetivo controle sobre os lugares de culto, as estruturas eclesiológicas, digamos assim, as igrejas. Ora, acontece que aqui na Península, como por quase toda a Europa, a esmagadora maioria dos templos são erguidos, quer simples templos, quer templos comunitários de pequeninas comunidades monásticas, são erguidos às custas, no sentido mais material que possam imaginá-lo, e simultaneamente pela iniciativa de comunidades locais, às vezes de escala simplesmente familiar. E os sacerdotes são ordenados no interior dessas comunidades, são eleitos por essas comunidades, sem referência nenhuma às autoridades episcopais. Nenhuma, absolutamente nenhuma. É aquilo que a partir do século XIX, sobretudo graças à escola alemã da história do direito, chamamos, ainda hoje chamamos, as igrejas privadas, ou igrejas familiares. E que são em grande parte resultante, e são um dos testemunhos maiores da forma como o direito romano tinha penetrado nestas comunidades. O chamado ius fundi, o direito sobre o património efetivo, é de tal forma poderoso que leva a conceber as igrejas, antes de mais, como uma propriedade e tratá-la como tal. Vão ser séculos necessários, muitos séculos, até que os bispos consigam ter efetivamente controle. Ora, o segundo Concílio de Braga é tão claro nessa matéria que revela duas coisas. Primeiro, que isso é um problema grande, controlar comunidades de monges e estas igrejas privadas. As dos monges também são, na maior parte delas, privadas, né? Nascem das comunidades, não são as comunidades tal como as imagina Martinho. Brincando um pouco, eu costumo dizer que há estas comunidades sub-regula, portanto, com uma regra devidamente instituída, e há as comunidades, não se ofendam, completamente desreguladas, não é? Que surgem das iniciativas locais e que se organizam de acordo com os costumes mais ou menos feitos à medida, são fatos feitos à medida dessas comunidades. Isto, para os bispos, é uma matéria central. Já não são tantas heresias, é como é que isto se controla. E os cânones são muito claros. E percebemos as, digamos, estratégias que o episcopado está a montar para conseguir começar, digamos, a entrar nestes espaços. No sentido literal, entrar nestes espaços. E um dos cânones mais famosos, e vou apenas citar esses, mas poderia citar outros, que vai ter uma longa vida no futuro, é o cânono segundo. O segundo cânono, como creio que todos sabem, é o nome técnico das decisões conciliares, e o segundo cânono é muito interessante, porque nos diz quais são os mínimos que uma igreja deve ter para ser sagrada por um bispo. Portanto, os bispos querem ao menos reservar para si a matéria da sagração das igrejas. Privada ou não privada, familiar ou não familiar, mais propriedade, menos propriedade, não interessa. As igrejas têm que ser sagradas pelo bispo. E o bispo determina as regras para sagrar essa igreja. E determina, atenção, são regras muito pragmáticas. É o território, o espaço físico, não é? O espaço para os enterramentos, para os cemitérios. E até diz esta coisa, um pouco recomendável, diríamos nós, aliás, essa parte do cânon vai desaparecer nos séculos seguintes, até estipula que uma igreja deve ter pelo menos 10 escravos para a sustentação dos clérigos que lá celebrar. Tá? Preto no branco, não há duas leituras possíveis. Portanto, os bispos querem pelo menos arrogar-se deste princípio, é uma das portas de entrada para poderem começar a poder impor a sua autoridade. Mas isto é um processo que vai demorar séculos. Nós percebemos aqui a precocidade de um pensamento de Martim que tem uma ideia eclesiástica ou eclesiológica, de ordenamento da igreja, muito clara. E daí a enorme relevância deste segundo concílio, cuja função, insisto, é de organizar esta igreja, ordenar a igreja. Portanto, o que é que faz Martinho e aqueles que o acompanham? Nós conhecemos o nome de vários, mas, sobretudo, como disse já antes, é a figura fundamental. Ele vai se servir destes concílios e de outras medidas, os textos que eu vos referi, que ele vai publicando, vai-se servir, nomeadamente, dos concílios como elementos que fazem uma espécie de síntese da Igreja. Isto é, pegar no que existe e dar-lhe uma ordem, uma organização. E, portanto, nas matérias que ele considera fundamentais.
E por esta altura, um bispo do século VI, aqui no norte da Península Ibérica, continua a ser, antes de mais, um preservador da ortodoxia da fé e da interpretação da fé. O bispo é, antes de mais, aquele que estabelece a fronteira entre o que é legítimo e o que é ilegítimo. O que separa as águas entre o que é a ortodoxia e o que são os desvios da ortodoxia. Né? Convém lembrar que estamos ainda num mundo muito longe de ser um mundo absolutamente cristianizado. O cristianismo é ainda muito superficial, a formação cristã, melhor dizendo, e há bolsas imensas de absoluto paganismo. Né? Eu já nem falo nas heresias, mas de absoluto paganismo. Tradições locais, normalmente muito sincréticas, misturas de tradições romanas, aquilo que chegou até nós, não é? Que deve ser uma pequeníssima percentagem do que então se vivia. Portanto, os cristãos ainda são, sob muitos pontos de vista, ilhas, não direi ilhas assediadas como no passado, mas continuam a ser ilhas. E, portanto, é este cristianismo esclarecido e culto que deve assentar, antes de mais, numa hierarquia organizada que Martinho traz para este território, que muito impulsiona neste território e que os dois concílios de Braga, de forma tão explícita, tornam claro. Utilizar os concílios como forma de organização da Igreja, que é simultaneamente uma organização política. Como vos disse, o segundo concílio e as presenças dos bispos que temos no segundo concílio mostram claramente como a autoridade se estende ao conjunto do espaço politicamente dominado pelos suevos. Não posso deixar de terminar, já vou terminar, com uma última alusão, com um documento absolutamente fabuloso que está associado às discussões e será uma espécie, segundo as interpretações mais recentes, uma espécie, vamos dizer assim, de produto do segundo concílio. A linguagem é muito próxima do segundo concílio, dos textos do segundo concílio. Há um bispo a mais. Este documento é subscrito por 13 bispos, não por 12, mas por 13 bispos, mas são os mesmos bispos, os outros 12 são os mesmos bispos que estão no segundo concílio. Portanto, claramente é um documento produzido na sequência do segundo concílio, provavelmente temas que foram debatidos no segundo concílio e que agora são passados à prática. Esse documento chegou até nós, aliás, como todos os textos desta altura, em cópias muito posteriores. Verdadeiramente ele só foi identificado no século XX por um enormíssimo historiador, o padre Pierre David, que vem para Portugal no período da Segunda Guerra Mundial, é um padre francês, que se estabelece em Coimbra, onde se transformará, para além de cônego do Cavide, sobretudo em professor catedrático da Universidade de Coimbra, e é o mentor de uma importantíssima geração de historiadores e, sobretudo, medievalistas portugueses. É ele que desencanta este documento, não é ele que o descobre, mas que valoriza este documento e ele vai batizá-lo com o nome com que ele normalmente agora corre, que é o chamado Paroquial Suevo, ou seja, uma listagem de paróquias do Reino Suevo, mas na realidade as cópias mais antigas, que conhecemos, que são do século XI, chamam-lhe a Divisão de Teodomiro, o tal rei do tempo em quando chega aqui, não é o último rei dos suevos, mas o rei muito importante no momento em que chega Martinho a este território. O que interessa é a circunstância de este documento tratar de divisões de natureza eclesiástica, mas ter sido copiado com o nome do rei. A divisão de Teodomiro, mais uma vez, mostrando essa absoluta, naturalmente, no século XI isso era tido como uma evidência, essa promiscuidade entre os poderes eclesiásticos e os poderes civis. E o que é esse texto? É um longo rol no qual são enunciadas 13 dioceses do reino dos suevos com as respectivas paróquias no seu interior. A palavra paróquia não aparece em nenhum documento, nunca. Aparecem as ecclesiae, igrejas, e os pagos, diríamos, igrejas de segunda categoria, assim, em linguagem corrente. É uma distribuição de igrejas. Mas atenção, não é uma listagem do conjunto das igrejas. São umas igrejas muito especiais. Por isso, Pierre David não hesitou em chamar-lhe paroquial. Ou seja, o que esse instrumento prevê é a criação de um segundo patamar de igrejas a seguir à Igreja-mãe diocesana. É uma espécie de satélite da Igreja-mãe diocesana. Tratava-se de criar, em pontos decisivos do território,
extensões da autoridade do bispo. E são igrejas paroquiais, em que sentido? São igrejas onde se concedem sacramentos, tutelados diretamente pelo bispo. Portanto, é uma forma de implantar fora dos centros diocesanos, não há centros diocesanos, por acaso há, mas são verdadeiras exceções e não há no território peninsular, fora de centros urbanos. Trata-se de criar extensões, ou seja, Martinho e os seus não se limitam a ordenar a grande estrutura eclesiástica, reajustando as dioceses herdadas, acomodando-as num novo tipo de organização que os sínodos representam por reunião das várias dioceses, rompendo com a divisão herdada da baixa romanidade. Trata-se de criar um segundo nível de igrejas, mas igrejas que vão ser colocadas em paralelo com as ditas igrejas privadas, mas são o rosto visível da autoridade do bispo. Porquê? Porque aí estão sacerdotes, presbíteros, devidamente mandatados pelos bispos, para poderem conceder os sacramentos e, à cabeça de todos, o batismo e celebrarem as Eucaristias. Portanto, Martinho está, para além das determinações, dos dotes das igrejas e o que é que as igrejas devem ter ou não ter para o bispo ir lá e sagrar as igrejas, começa a colocar no terreno estes satélites. A palavra não é minha, foi usada, acho, com muita felicidade pelo professor José Matoso, que chamou a este modelo paroquial suevo uma espécie de constelação. Temos, digamos assim, a estrela e depois uma espécie de planetas à volta que rodeiam, claro que não rodeiam porque estão fixos, são sítios fixos no território, mas que têm, digamos, a marca do bispo. São verdadeiras igrejas de natureza episcopal, sob o controle episcopal. Atenção, não se tente, há uma grande tentação em considerarmos estas paróquias como uma espécie de antepassados das paróquias que conhecemos ainda hoje, mas são, enfim, consideremos-las antepassados, mas antepassados muito longínquos. E um dos elementos que mais distingue estas paróquias, apesar do nome ser o mesmo, é não haver nenhuma noção territorial. Não há territorialidade nenhuma nestas paróquias. São pontos fixos no território que constituem as primeiras extensões efetivas da autoridade do bispo. Não é a primeira vez que isso acontece na Europa. Já há outras experiências muito anteriores. É a primeira vez que estão a acontecer aqui. Portanto, estamos a introduzir na administração eclesiástica um terceiro patamar. Ora, é impossível que este texto não tenha sido discutido no segundo concílio. São os mesmos bispos que subscrevem e vem, digamos assim, está em perfeita coerência com as grandes questões tratadas no segundo concílio. Ou seja, organização, disciplina, ordenamento do clero e, digamos, consagração definitiva da autoridade episcopal. Tratava-se de tornar a autoridade episcopal num verdadeiro poder. Peço desculpa de introduzir esta questão, vou terminar. Nós temos tendência natural, eu também, muitas vezes de confundirmos a dimensão da autoridade, palavra e o conceito de autoridade, com poder. Em história, e sobretudo nestes tempos, nós muito cedo aprendemos a distinguir. Uma coisa é a autoridade que me assiste, outra coisa é o poder de transformar essa autoridade numa realidade efetiva, não é? Eu posso estar revestido, é o dilema do papado a partir do século XI. Muitas das ideias das grandes reformas a partir do século XI são ideias velhas, velhas de séculos. Uma das grandes transformações no século XI é que, pela primeira vez, os papas têm meios para transformar essas ideias em realidades efetivas. Ou seja, a autoridade é acrescentado o poder. É exatamente isso que nós estamos a ver aqui a partir do século VI, de forma muito frágil, é percebermos que a autoridade do bispo tem consequências e pode ser traduzida em atos de poder. Bom, naturalmente, entre este desenho perfeito do que deve ser a autoridade episcopal e a sua concretização na prática, vai demorar muitos séculos e, uma vez mais, as vicissitudes da história ibérica vão dar cores diferentes e vão matizar o percurso desta evolução. No caso dos suevos, há que dizê-lo, Martinho morre em 579 e 6 anos depois o reino desaparece, absorvido pelos gotos.
A verdade é que da memória dos suevos, como eu dizia no início, pouco ou nada vai permanecer. Já das reformas de Martinho vão se manter e enraizar no território. É verdade que se vai voltar atrás sob vários pontos de vista na autoridade dos bispos bracarenses, mas a verdade é que no século XI, numa realidade totalmente distinta, a partir dos finais do século XI, vão-se servir, diríamos nós, de forma muito instrumental deste longínquo passado para reivindicar as realidades dos finais do século XI. Portanto, concluindo, estes sínodos, concílios, se não tiveram relevância maior para a história, digamos, religiosa e da Igreja, digamos, enquanto entidade responsável pela ortodoxia da religião, revelam as apetências que estes sínodos têm, para além do ordenamento religioso, como foi Niceia, têm também um fortíssimo contributo na forma como, digamos, intervêm no ordenamento da sociedade e no ordenamento dos poderes políticos. Daí serem sínodos extraordinariamente importantes, não por trazerem propriamente novidades que nós conhecíamos em mais nenhum ponto da Europa, mas por trazerem esse ordenamento, vamos dizer assim, sofisticado da Igreja para estes territórios. Muito obrigado. Muito obrigado também por esta interessantíssima exposição tão didática que nos permitiu ir seguindo certamente com muita atenção. E agora passaríamos então à segunda parte do nosso encontro, com perguntas, observações, que possam ser esclarecidas. Como habitualmente, poderemos tomar da palavra oralmente e poderemos também colocar, se preferirem, as perguntas através do chat. Eu tentarei formulá-las para a sucessiva. Pronto, creio que podemos terminar. Estamos em cima da hora e eu agradeço muito ao professor Luís Carlos Amaral o ter estado connosco nesta noite e o ter orientado esta sessão que foi interessantíssima. E gostaria de deixar ainda, de anunciar ainda a próxima sessão, que será a 28 de abril, e nesse dia teremos connosco o Dr. Francisco Renzi a abordar o tema Uma História da Luta pelas Investiduras através dos Concílios 1076, 1122. Agradeço a todos a presença e ver-nos-emos, se não for antes, nessa altura.